Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Colossenses, capítulo de número 1, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Que Deus revele a palavra dele aos nossos corações nesta manhã, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Deus nos libertou. É algo que Ele fez, que Ele já fez. Aqui diz que Ele nos libertou, portanto, é algo que Ele já fez. Deus nos libertou do império das trevas. O império das trevas está todo envolvido com o pecado e é também uma área no interior da velha criatura, dominada pelo pecado, pela velha natureza e pelo diabo. O imperador desse império é Satanás, é o diabo. Paulo diz aqui que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ou em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é o Filho do seu amor? Quem é? É Jesus. É Jesus Cristo, irmãos. Em Cristo foi feito tudo isto. Deus nos libertou do império das trevas através da morte do seu Filho amado, do Filho do seu amor, e da nossa morte com o Filho, no Filho, na cruz do Calvário, fazendo a nossa mudança ou o transporte do império das trevas para o reino de Deus. Irmãos, desde a queda no pecado, a queda do homem no pecado, o governo deste mundo ficou nas mãos de Satanás. Isso não significa uma derrota de Deus, porque Deus não pode ser derrotado, mas Ele pode permitir. Até nisso Deus tem propósito. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.
Foi Jó que disse isso no seu livro, capítulo 42, o verso 2, que eu já citei. Então, desde a queda, o governo deste mundo ficou nas mãos de Satanás e o seu império de trevas começou. Ele governa este mundo pelo pecado e também governa qualquer pessoa em que o pecado está, em que o pecado se encontra. João capítulo 14, o verso 30, veja lá o que Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quem está dizendo isto é Jesus Cristo. Você ouviu Jesus dizer? É o diabo, irmãos, o príncipe deste mundo. O que é um príncipe? É um chefe reinante, um chefe governante. E Jesus disse mais uma coisa neste texto: e nada tem em mim. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim aqui ser o sócio do diabo, eu não tenho nada com ele e nem ele comigo. Evangelho de João, capítulo 16, o verso 11, Jesus continua apontando Satanás como sendo o príncipe deste mundo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É verdade, irmãos, que ele já está julgado, mas ainda continua reinando. Por quê que ele continua reinando? Porque ele tem os seus súditos que não podem ficar sem ele, são devotos, né? A palavra de Deus diz categoricamente: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus, o Filho amado, se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 de João, capítulo 13, verso 8. Quando se diz isto, que você ouviu no texto, quando se diz isto para as pessoas, elas ficam nervosas, já provando que são do diabo mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 ao 33. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Jesus dizendo: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora, que agora é esse? Esse agora que Jesus diz aqui é o agora da cruz. É o momento em que Jesus foi levantado da terra para morrer por nós
e nos fazer morrer com Ele. Você viu a sequência, o verso 32, 33 está confirmando. O verso 33 confirma que o tipo de morte que Jesus estava para morrer, e Jesus estava falando então da sua morte na cruz. Ele diz: agora o juízo deste mundo chegou, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. É o que acontece, irmãos. O príncipe deste mundo está sendo expulso de cada pessoa que crê na sua atração para Jesus e crê a sua morte com Jesus na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios capítulo 4, 2 de Coríntios capítulo 4, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nos quais o Deus deste século, século aqui é mundo, o Deus deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Aqui diz isto. Aqui neste texto, Satanás é apresentado como o Deus deste século, o Deus deste mundo. E ele tem neste texto um método para governar. É o melhor método para se governar do ponto de vista de Satanás e deste mundo caído. Qual é o método de Satanás para governar neste texto? É manter os súditos sob ignorância. Ele cegou o entendimento. É a sua grande arma. A sua grande arma, irmãos, é a ignorância. O ano que vem teremos eleições em todo o país. Se você prestar atenção, verá que este método será usado para manter as pessoas na ignorância. Alguém dirá, Alguém vai dizer: olha, está tudo bem, está tudo maravilhoso, somos um povo feliz, um país feliz. Outros dirão: nada disso é verdade, mas nós podemos fazer tudo isto e transformar este país no melhor país do mundo. O povo fica contente, o povo fica sorridente, viu? É assim que se governa o povo neste mundo, no mundo inteiro. Existe um tratado muito antigo e não se sabe bem quem escreveu. É conhecido como os protocolos dos sábios de Sião. Lá, nos protocolos, os tais sábios colocaram o seguinte: a força mais poderosa da face da terra é a força da multidão, a força do povo, a força de muita gente. Mas o melhor processo para controlá-la é mantendo-a debaixo da ignorância, fazê-la controlada, sem saber como,
sem saber onde, sem saber porquê, sem saber para quê. Esta é a maneira certa de se governar de maneira enganosa. Não estou dizendo que é a maneira certa de se governar. Estou dizendo que é a maneira certa de se governar da maneira enganosa, que é também o propósito de Satanás. Mas é bem ao contrário do governo de Jesus Cristo. Jesus veio, irmãos, a este mundo para tirar o homem da ignorância pela luz do Evangelho, regenerando-o para o reino de Deus. Atos capítulo 26, o verso 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Você viu para que o apóstolo Paulo foi enviado por Deus? Você vai entender agora o que é evangelismo, o que é evangelizar. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, quando Jesus disse para um grupo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, é porque Ele não quer ninguém iludido a segui-lo, com o pecado fixado no coração, como molusco incrustado na rocha. No pecado, você está nas trevas e governado por Satanás. Saiba disso. Se você está no pecado, pecando, você nunca saiu do império das trevas, e quem governa o seu coração é Satanás. Lucas capítulo 19, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu gosto deste texto. E procurava ver quem era Jesus, procurava conhecer Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Jesus, passando por Jericó, seguido por uma multidão, milhares, mas ele deixa para lá a multidão para atender um indivíduo, Zaqueu, e foi para esse homem que ele disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse homem se diferenciou da multidão, irmãos, pelo seguinte: ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. Enquanto ele queria ver quem era Jesus, a multidão era o que o impedia. Mas aqui está uma questão importante.
ele queria conhecer Jesus. Irmãos, ele queria sair da ignorância. Ele não queria ser como a multidão. E Jesus foi até ele para lhe abrir os olhos. Nós precisamos que ele, Jesus, nos abra os olhos. Nós precisamos que ele nos traga a revelação dos seus fatos. Nós precisamos que ele nos mostre o que é a nossa perdição de fato. Onde é que estamos perdidos? Irmãos, o pecador está perdido em si mesmo, em sua própria natureza ímpia. Ele, Jesus, precisa nos trazer esta revelação para que ele nos salve dessa situação de pecado, de natureza iníqua. Ele quer fazer a diferença entre as coisas velhas e as coisas novas. Ele quer fazer a diferença, irmãos, entre uma natureza ímpia e uma natureza santa. Ele quer fazer a diferença entre o que é perverso e uma nova criatura. Ele quer fazer a diferença entre o império das trevas e o seu reino de amor. Sem isto, não vale a pena tomar o reino de Deus. Não vale a pena seguir Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Você viu? Você escutou o texto? Você ouviu a leitura? Você pode também ler aí. O mundo inteiro está no maligno. O mundo inteiro está no maligno. Pergunto, será que a palavra de Deus está falando a verdade? Você crê nisto? Você crê de fato que o mundo está no maligno? Que o mundo está no satanismo? Está em Satanás? É só você prestar atenção no mundo. Levante sua cabeça e olhe para este mundo e você verá que está mesmo no maligno. Existe por aí, irmãos, uma teoria chamada a teoria da conspiração, que pretende preparar o mundo para entregá-lo a Satanás e ao anticristo. O governo deste mundo não precisa ser entregue para Satanás, irmãos, porque o governo deste mundo está entregue a Satanás desde a queda do homem. O anticristo faz parte do propósito de Deus. Irmãos, o anticristo faz parte do propósito de Deus para julgar este mundo. Para julgar este mundo. E na hora determinada por Deus, não a hora determinada pela teoria da conspiração, mas pelo próprio Deus, ele terá que surgir e assumir o governo do mundo por um pouco de tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Vamos observar alguns versículos aí. Primeiro verso 3.
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você viu? Aqui fala de um homem do pecado, do filho da perdição, que haverá de se manifestar no momento certo, pela determinação de Deus. Verso 8: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então será revelado. Esta revelação será feita pelo próprio Deus mesmo. Verso 9 e 10: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O verso 11: E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Quem vai enviar a operação do erro? É o próprio Deus. Veja versículo 12: Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que Deus vai enviar a operação do erro? Para que sejam julgados. Viu? Então o anticristo faz parte de um projeto de Deus para julgar este mundo. Viu? E o mundo vai aceitar. O mundo o aceitará de bom grado. E cuidado para você também não aceitar. Viu? Tome cuidado. João 5, versículo 43: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Você viu? Jesus dizendo: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier, e vai vir, em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ou em quem temos, não é teremos, é temos já. Irmãos, esse transporte do império das trevas de Satanás para o reino de Deus é o que se chama novo nascimento. Por que eu sou brasileiro? Porque eu nasci no Brasil. Se alguém quer entrar no reino de Deus, precisa nascer no reino de Deus. Viu, irmãos? Se alguém quer entrar no reino de Deus sem nascer no reino de Deus, é contrabando. As igrejas estão cheias de muamba, coisas que envolvem fraude, irregulares. O diabo, irmãos, vem descarregar as suas muambas nas igrejas. São os falsos regenerados, falsos crentes, falsos irmãos, não foram transportados, não foram transferidos, ainda estão dentro do império das trevas e não estão dentro do reino de Deus, embora estejam nas igrejas. Hoje existe
um sistema de naturalização. É um modo de passar de uma nação para outra fora do nascimento. Mas dentro do reino de Deus não se entra por naturalização, imigração ou qualquer outro meio, mas somente por nascimento. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? É o versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O versículo que eu queria é o 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, não nasce, se primeiro não morrer. Naquela cruz do Calvário morremos. Jesus nos levou à morte naquela cruz. A cidadania de uma pessoa num país subsiste até a hora do seu atestado de óbito lavrado. Dali em diante, dali para frente, esta cidadania não funciona mais. Quando morre, perde-se tudo. O súdito de Satanás só sai disso quando encontra sua morte com Cristo na cruz. Quando alguém crê sua morte com Cristo na cruz, ele ganha a ressurreição juntamente com Cristo, Então, esta pessoa pode voltar-se para Satanás e dizer com certeza: agora, velho Satanás, eu não tenho mais nada contigo, porque agora estou morto com Cristo. Estou morto para você, Satanás. Estou morto para o seu império de trevas. Estou morto para o seu mundo. Estou morto para todas as suas coisas. Quando se morre em Cristo, imediatamente nasce para dentro do reino de Deus. Na morte em Cristo, irmãos, temos o desligamento do império das trevas, e na ressurreição em Cristo temos um novo lugar chamado Reino do Filho do seu amor. Aqui está tudo aí. Na ressurreição, juntamente com Cristo, fomos levantados numa nova vida, num reino, e também para um novo céu e uma nova terra que serão criados. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A versão que eu estou usando, irmão, é a mesma da sua, mas é uma versão mais nova, e já modificaram esse texto, e que eu acho que é a colocação melhor. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Você viu? Há um entreveiro
entre nós e o reino de Deus. Nós entramos para o reino de Deus e o reino de Deus entrou em nós. É a pessoa de Cristo em nós, vivendo, reinando e governando. Satanás não terá mais o seu governo nesta pessoa, porque Satanás não tem nada com o nosso rei e nada com aqueles que Jesus está neles. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, se o maligno não pode sequer tocar uma nova criatura para enlamear com o pecado, muito menos governar. Ele não pode governar uma nova criatura. A principal característica, escute agora, se você é nova criatura, preste atenção. A principal característica de uma nova criatura, ou nascido de novo, é a total dedicação ou suprema devoção ao reino de Deus e a Cristo. O reino de Deus conquista absoluta preferência no coração de um renascido. Apocalipse 17, versículos 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberão o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Essa coligação de países do tempo do fim está aqui passando a faixa de governador deste mundo ao anticristo. Estes, o anticristo e os seus súditos, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. De um lado, Satanás, o seu homem, ou seja, o anticristo e os seus súditos, e do outro lado, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e os seus eleitos e fiéis. Mas aqui diz algo importante: o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem é um eleito? Eleito é aquela pessoa que creu sua morte com Cristo e sua ressurreição com Cristo. Eleito está. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Você viu aqui, a vitória do Cordeiro é nossa com o Cordeiro. Irmãos, a vitória
está anunciada aqui antecipadamente. Eu posso afirmar para vocês: o anticristo não me vence, porque aqui está dito que venci em Cristo Jesus já. Ele está vencido pelo Cordeiro. O invencível vive em mim, e o seu reino não sofre derrota alguma. Se você é um derrotado no pecado, saiba que você é do império das trevas. É ali que o pecado domina. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual ou em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, redenção significa libertação por resgate. Cristo pagou o preço equivalente ao nosso resgate. O pagamento para que fôssemos libertos era a morte do pecador. O custo do pecado é a morte, e o custo da morte do pecador é a morte de Cristo. Irmãos, sem a morte de Cristo, nada é feito. Aqui entra o seu amor, o seu amor. Cristo aceitou morrer por você. Cristo aceitou morrer por mim, Cristo aceitou morrer por nós. Mas ao morrer por nós, Ele nos levou a morrer com Ele naquela cruz. A redenção, irmãos, denota que a nossa conta já foi paga e não existem restos a pagar, no qual, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão está falando da total satisfação da culpa, da liquidação total da conta. Na morte de Cristo e na nossa morte com Cristo está tudo acertado. O que é pecado remido? Você sabe o que é pecado remido? Hebreus capítulo 10, verso 17 e 18. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Você entendeu? Deus jamais lembra. Não significa que Deus faz vista grossa para os nossos pecados e iniquidades. A expressão fazer vista grossa é o mesmo que fingir que não está vendo as coisas, fingir que vai passar por despercebido algo que alguém fez, é ignorar os fatos, fingir que não se vê. Mas eu afirmo para vocês, com a autoridade da palavra de Deus, a salvação de Deus não é indecente, imoral, ela é santa, honesta, bem feita e justa e digna de Deus. Sabe por que ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades? Porque ele tirou tudo isto, porque ele apagou tudo isto no seu corpo lá na cruz. Ele destruiu totalmente. É por isso que ele não lembra mais. Ele esquece porque nos libertou, nos redimiu, nos remiu de toda iniquidade e pecado. É por isso que não é preciso fazer oferta pelo pecado mais, irmãos. Ora,
onde a remissão destes não há mais oferta pelo pecado. Com uma única oferta, Jesus resolveu a questão do pecado e resolveu definitivamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, ou em quem, temos a redenção, a remissão dos pecados. Você viu? Para o reino do Filho do seu amor. Significa que há muito amor neste reino, irmãos. E Ele nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, para estarmos envolvidos com a obra do amor tão somente. Cristo não nos quer servilhetas e vassalos. Ele não nos quer encabrestados pelo dever, mas servos pela liberdade e amigos pelo amor. Conta-se que na antiga Roma, um senhor pagou o maior preço por um escravo que estava sendo leiloado. Na hora de lavrar o documento, o escrivão perguntou ao comprador: em que nome eu coloco no documento? O comprador indaga: como é o nome do escravo? Patrício, respondeu o escrivão. O comprador lhe diz: então coloque no nome de Patrício o documento. Se eu colocar no nome dele, ele deixa de ser escravo, questionou o escrivão. O comprador sorriu e disse: foi exatamente para libertá-lo que eu comprei. Eu não quero escravo, eu não o quero como escravo. Insistiu o escrivão: mas o senhor não pode fazer isso. Não é a prática normal fazer isso neste mercado. O comprador, calmo e sereno, lhe disse: posso, o dinheiro é meu e faço o que quero, e o que quero é libertá-lo. O escrivão escreveu o nome do ex-escravo no documento e carimba com o selo irrevogável da Suprema Corte e entrega para o comprador. Ele pega o documento e volta-se para o resgatado. Ele diz: eu paguei tudo isto por você porque te amo e quero ver você livre. Entregou o documento ao ex-escravo Patrício e foi embora. O homem correu atrás dele e gritou: se eu não posso servi-lo como escravo, então me deixe servi-lo por amor livremente. Aquele homem parou, ele disse: por amor pode, por amor pode, venha. Irmãos, servimos a Cristo por amor e por profunda gratidão, e nada mais. Somos conquistados pelo seu amor incondicional, que nos leva a servi-lo com amor e dedicação total a Ele. No Evangelho, todo relacionamento significativo é resultado da liberdade outorgada a nós por Cristo na cruz. Ninguém pode ser servo de Cristo se não for servo verdadeiramente livre. Só a liberdade pode produzir servos confiáveis, irmãos. Não existe fidelidade na base de negociata, na base de forçar a barra. Cristo não negocia a fidelidade do seu povo. Só um povo livre pode ser fiel. Servir a Cristo de forma voluntária e fielmente, irmãos, é consequência da liberdade que Cristo
nos outorgou na cruz do Calvário. Você pode dizer? Cristo me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor? Você pode dizer: em Cristo eu tenho redenção e remissão dos meus pecados? Você pode dizer: Cristo me redimiu e me remiu de toda iniquidade e pecado? Que Deus nos ajude a conhecer esta obra do Filho amado por nós naquela cruz do Calvário. Que Deus nos ajude. Amém?